Que é legal, a gente vai passando aqui o seu palpite no decorrer do nosso programa. Agora a gente vai falar da Macaca, bota o hino da Ponte Preta aí. Vamos falar do visitante, né? A Ponte Preta vai visitar o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa no próximo domingo. Olha, cobertura total aqui na CBN a partir das 3 horas da tarde. O Roger Williams narra, o Guarizo ancora, reportagens da Adriana Almeida e também do Léo Tonin nas reportagens. Comentários do Carlão de Freitas e do Gabi Castro. Nos comentários. Vai adotar esse nome. Vai adotar. Aliás, ele já entrou com pedido para mudança, inclusive no registro. É muito jogador argentino, né? O argentino que gosta dessa da abreviação. Da abreviação. É verdade. 4h21, Júlio Nascimento, conta pra gente a Macaca aí, Júlio. Muito bem, amigos da CBN, chegando com informações da Macaca, se preparando para o Derby 203. A Ponte que tenta quebrar aí uma sequência negativa nos clássicos dos últimos 3 jogos, 2 derrotas, 1 empate. E agora jogando no Brinco de Ouro, a Macaca tenta surpreender até para dar sequência a um momento de recuperação do time na temporada, né? O Campeonato Paulista da Ponte não foi bom, o comportamento mudou nos últimos jogos na Série B, mas a equipe ainda não venceu como visitante, está buscando essa primeira vitória e de repente esse cenário num derby seria muito favorável para a sequência do trabalho do Hélio dos Anjos, que é uma espécie de lei do ex, né? O Hélio dos Anjos trabalhou no Guarani em 2001, ele foi demitido depois de uma sequência negativa de goleadas sofridas para Vasco e Atlético Mineiro e agora volta ao Brinco de Ouro para estrear no derby, né? Não tinha participado do derby, o Hélio dos Anjos estreia, mas comandando a Ponte Preta em busca dessa primeira vitória como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive com problemas também para escalar o time, porque o Arthur, até que gerava o otimismo na comissão técnica e também nos torcedores da Ponte que ele pudesse participar do derby, esse otimismo diminuiu bastante. O Jean Carlos tem sido o jogador que vem treinando entre os titulares, mas o Hélio dos Anjos também ensaiou uma outra alternativa tática, que é a entrada do Fabrício, mais um zagueiro, mas atuando como lateral. O Fabrício desempenhou esse papel no CSA e no Paraná, já jogou como lateral na Ponte e de repente ele pode ser uma novidade. No mais, eu não acredito em mudanças não, acho que a Ponte vai com a mesma base do time que atuou contra o CRB, contra o Brusque, que conseguiu vitórias, e o mesmo time, basicamente, né, com essa dúvida do Arthur, que enfrentou o Vasco da Gama fora de casa e teve uma postura muito elogiada. Mas esse problema do Arthur vem sendo tratado como mistério. A Ponte não vai abrir aí de fato com antecedência se o Arthur está mesmo estará fora do derby ou não. Será uma dúvida carregada até para minutos antes da partida. E um detalhe, né, Luiz Flávio de Oliveira, que será o comandante do derby, e o irmão dele, o Paulo César de Oliveira, também já participou de maneira histórica do clássico, né? O clássico das 100 faltas era comandado pela família Oliveira também, mas com Paulo César, e agora o Luiz Flávio vai debutar no clássico no domingo contra a equipe do Guarani. Aí, portanto, o Júlio Nascimento pegou eu aqui de boa, aqui, né? Só acompanhando o boletim do Júlio Nascimento, né? É a Ponte Preta que vai se mexer, né, Carlão? Precisa se mexer, né? Precisa. A Ponte tem um jogo importante. Eu acho que nesse momento de reconstrução da equipe, não perder seria muito legal para essa molecada aí. Muitos deles participando pela primeira vez desse jogo tão legal, desse jogo tão pesado. E por que eu digo não perder já é importante? Porque a Ponte ela está numa fase diferente do Guarani. Tudo bem que o momento da Ponte ele é legal, é até mais leve que o do Guarani em termos de classificação, mas é uma Ponte ainda que gera uma certa desconfiança. Hoje ela parece que está seguindo um caminho. A gente já consegue falar da escalação com tranquilidade, sem tantas dúvidas, né? Praticamente de cor e salteado, coisa que não acontecia no campeonato da Série B e nesse campeonato paulista, no Paulistão, que acabou. Então é um caminho interessante que a Ponte está começando a trilhar. Mas tem um clássico, né? E a gente sabe que de repente uma derrota, se a Ponte não absorver esse tropeço, pode atrapalhar muito esse processo de reconstrução. Então, por isso eu acho importante, falando para a Ponte agora, ela não perder no Estádio Brinco de Ouro, porque além de dar uma confiança para a sequência do campeonato,
Poxa, você não vai perder para um bom time. Tudo bem que o Guarani passa por uma situação complicada, com demissão. E Carlão, em cima disso, do não perder ainda, já que a gente está falando de Ponte Preta, ou de não perder para a Ponte, é interessante também, porque a Ponte fez 5 jogos, desses 5 jogos fez 3 em casa. Os 3 em casa ela foi bem. Sim, empatou com o Grêmio e venceu os outros 2. Fora de casa, ela perdeu os 2. E ela vai jogar fora de casa. Então, como eu já disse, na abertura da Ponte, eu falei, é visitante do derby, é a Ponte. Então, se arrancar um pontinho do Guarani, ela arrancou um ponto fora de casa. E arrancou ponto não só do rival, mas de um concorrente. Hoje, por incrível que pareça, o Guarani é um concorrente da Ponte. Coisa que antes de começar a Série B, nós não imaginaríamos isso. Por quê? O Guarani, em processo de construção e organização de equipe, ele está à frente da Ponte, mesmo no momento pior. Mas o Guarani ele tem um padrão, desde a Série B do ano passado, com o Campeonato Paulista, a Série B desse ano, o Guarani não fez um jogo ruim contra o Náutico, caiu um pouquinho de produção no segundo tempo e se não fosse falha individual, até triste falar do Kozlinski, de uma falha individual, mas se não fosse essa falha, o Guarani voltaria com a vitória. E estaria num clima diferente para esse jogo. Então é um adversário forte. Então por isso, para a Ponte não perder, esquecer tabu que não ganha 3 jogos, isso é bom pra gente falar aqui, para encher jornal e tal, mas para o time da Ponte Preta, não perder para o Guarani é um baita resultado para a sequência da Série B. Ô Carlão, e essa garotada não pode sentir o peso desse jogo? Pode. Claro que pode. A gente... ali, só para completar então, ali tem o Leonardo, acho que já disputou, já. O Amaral só se for na base. Na base talvez, no profissional não. Mas aí tem a garotada nova, tem o Echaporã, que tá chegando, que tá aí. Quem mais que tem novo ali que não conhece? O Danilo Gomes não conhece um derby, também vem do Vasco, não conhece um derby. E Thiagão jogou o 3-0, né? O Arthur passou pro derby, não, apesar que não deve jogar também domingo, mas né? A Ponte era a Série A, aquele momento ruim do Guarani. Mas aí entra o Jean Carlos, aí também é outro garoto. É outro garoto. Tudo isso tem influência, tem influência. O lado positivo do garoto, ele vem da base, ele sabe o que significa esse jogo. O cara que nasceu na Ponte e nasceu no Guarani, ele sonha com este confronto. Então isso é legal. Agora, também tem a coisa do garoto de você se intimidar. Você vai estar na casa do adversário. Você vem de um momento de pressão, apesar do momento legal que a Ponte vive, mas existe uma pressão, né, por tudo que aconteceu no Campeonato Paulista. Então é uma mistura de sentimentos, né, pro atleta, né? É um jogo... Não esses caras, né, esses cobras criadas como o Luca, mesmo o Fábio Sanches e tal, mas pra molecada, e principalmente o garoto que é criado na base da Ponte Preta, é um jogo super especial. Então, ou o cara ele vai aproveitar, vai curtir o jogo, vai encarar com personalidade, ou de repente ele pode sentir. E em sentindo, Cabela, é plenamente normal. Às vezes o torcedor não entende. Mas um garoto com 18, com 19 anos, ele tem todo o direito de sentir um jogo desse, né? Sem dúvida nenhuma. A Ponte Preta é a 8ª colocada na Série B, com 7 pontos em 5 jogos, venceu 2, as 2 em casa, CRB e Brusque, empatou com o Grêmio em casa também, com o Grêmio, e as 2 derrotas, uma pro Operário e a outra pro Vasco da Gama. Esse Operário também a gente sabe que o Operário é um time chato de se jogar. Sim. A Ponte Preta foi lá e acabou perdendo, mas era ainda na Série B como é agora, mas os 2 primeiros jogos da Ponte, aquele jogo com o Grêmio foi um empate, foi um achado para a Ponte. Achado para a Ponte. Contra o Operário, a ponte do Operário era a ponte do Campeonato Paulista. Isso, sem dúvida. Aí dali para frente que se muda a Ponte Preta. Aí vem a Ponte Preta contra o CRB de uma outra postura, de uma outra formação dentro de campo. E o interessante é que a partir daquela formação, o Hélio dos Anjos coloca a mesma formação nos jogos seguintes. E é bem provável que, tirando o Arthur, que por contusão não deve jogar, se ele aparecer em campo também vai ser uma surpresa. E para o torcedor Ponte Pretano uma grata surpresa. Apenas o Arthur que deve mudar, eu acredito. E o Hélio dos Anjos vai manter a formação. Não tem por que fazer loucuras neste momento, até porque o time tem desempenhado um futebol
convincente, né? Dentro da sua limitação, na base da entrega, na base da transpiração. A Ponte precisa um pouco mais de qualidade para chegar na parte final do campeonato, ou não passando sufoco, ou de repente brigando por algo maior, mas essa qualidade chega uma hora que ela tem uma interferência quase que total, né? Na hora do funil, além da transpiração, mas você precisa da inspiração do cara que tira um coelho da cartola, que é capaz de uma assistência inesperada, um gol inesperado, é o cara da qualidade. Então, sem dúvida alguma, a Ponte vai precisar desse toque diferenciado até o fim da Série B. Dá tempo, ô Bolachinha? Tá bom, então. São 4 horas e 30 minutinhos. Essa Ponte Preta, torcedor da Ponte Preta também. Daqui a pouco a gente vai trazer um boletim sobre o sistema de segurança que a Polícia Militar vai colocar. O Júlio vai trazer esse boletim pra gente falando a respeito da segurança para o jogo, do que está acontecendo e como vai ser amanhã e domingo também todo o trabalho da polícia. E a gente pede aqui para o torcedor que está nos acompanhando, vamos ter paz, vamos ter tranquilidade, vamos deixar a bola rolar, vamos ser torcedores. Até que essa semana não tá tranquilo, né? A preocupação é amanhã, né? Ali a preocupação é amanhã. O Leonardo, a gente tá falando da garotada, o Leonardo fala a respeito da expectativa para esse derby 203. Bom, acho que a nossa mentalidade mudou, né, em relação ao paulista. Nós entramos para o brasileiro com uma mentalidade, mais intensidade no jogo, de impor um ritmo mais forte, né, que acho que era isso que a gente estava pecando. E a mentalidade é do grupo inteiro, não só do pessoal que está jogando, mas como o grupo como um todo. Bom, acho que não tem desafio nenhum, como a gente está jogando assim desde o início do campeonato, estamos numa crescente e é crescer cada vez mais. Bom, o clássico é um jogo à parte, né? Não tem o que falar, mas claro que uma vitória no jogo antes do clássico dá uma confiança e dá uma moral a mais para chegar lá e fazer nosso jogo. Exatamente o que nós falávamos agora há pouco a respeito da garotada da Ponte Preta, né? Que pode ter aquela confiança. 4h32, está chegando o repórter CBN, a gente volta já já. Repórter CBN.